Olá, meninos, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda e hoje nós teremos uma aula de biologia para os alunos da terceira série do CEPMG. Hoje o nosso tema é pirâmide ecológica. Lembrando que durante esse bimestre nós estamos falando sobre ecologia. Assim como toda matéria de ecologia, a pirâmide ecológica ela também é muito importante para o Enem e para o vestibular. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, o que é uma pirâmide ecológica? Bom, a pirâmide ecológica é a representação dos indivíduos de uma determinada comunidade em cada nível trófico. Ou seja, eu vou representar de uma forma gráfica a quantidade de indivíduos de uma determinada comunidade em um determinado período, cada nível trófico em forma de pirâmide. Então, eu vou estar representando os produtores, os indivíduos produtores e os indivíduos consumidores. Os indivíduos decompositores não entram na representação da pirâmide. Nós temos, basicamente, três pirâmides distintas. Olha, vejam aqui. Espera só um instantinho. Olha aqui. Então, aqui nós temos uma pirâmide de números, pirâmide de biomassa, pirâmide de energia. Aqui está escrito números, meninos, mas é porque passou batido, tá errado. Aqui é pirâmide de energia. Vamos lá. Então, essas são as três formas de pirâmide. O que essas pirâmides representam? A pirâmide de número, como o próprio nome já diz, ela vai representar o número de indivíduos em cada nível trófico dentro de uma comunidade em um determinado período de tempo. Um determinado período de tempo ele é muito importante, que seja um mês, um ano, 10 anos, mas eu vou ter essa representação do número de indivíduos, ou seja, dos consumidores e dos produtores, dentro de um período de tempo. Por exemplo, eu posso ter 1.000 pés de capins que sustentam 30 gado, 30 vaca, que sustenta essas 30 vacas, que sustenta 10 seres humanos. Vamos falar sobre, por exemplo, da produção de leite. Então, a pirâmide de números, ela vai representar a quantidade de indivíduos. A pirâmide de biomassa vai representar a massa do indivíduo, o peso do indivíduo. Mas lembrando que esse peso vai ser o peso seco. O peso seco que se refere à quantidade de energia mesmo disponível no seu organismo. Então, o peso seco é como se eu retirasse toda a parte de água do indivíduo, né? Que não contém caloria, então eu deveria, vamos supor que eu fosse pegar esse capim, que eu falei que eu tinha 1.000 pés, e transformar numa pirâmide de massa. Então eu tinha que tirar esse capim, prensar ele, esperar ele secar, pesar e depois colocar o valor do peso dele na pirâmide de biomassa. Bom, e por último, agora a gente vai falar da pirâmide de energia. A pirâmide de energia ela vai representar a quantidade de energia disponível em cada nível trófico. A quantidade de energia em quilocalorias disponível, por exemplo, nos seres vivos produtores e disponível nos seres vivos consumidores. Quer ver? Vamos passar para alguns exemplos mais práticos, para ficar mais fácil para você entender. Aqui eu tenho uma pirâmide de biomassa, de indivíduo, de número de indivíduos, ó. Opa. Aqui eu tenho, então, nós temos a pirâmide de número de indivíduos, ó. Número. Número de indivíduos. Nós temos aqui o ser vivo produtor, embora não esteja especificado, vamos colocar um número aqui. Suponhamos que aqui nós tenhamos 1.000 indivíduos, né? 1.000 seres vivos produtor, que nesse caso aqui são flores,
que vai sustentar uma quantidade de uns 500 gafanhotos, que vai sustentar uma comunidade de uns 20, vamos colocar aqui 20 sapos, que vai sustentar uma comunidade de umas 5 cobras. Pronto. Aqui eu tenho um exemplo de uma representação de uma pirâmide de número de indivíduos. Aqui do lado, ó, eu tenho uma outra pirâmide de números. Ó, 1000 plantas, ou seja, 1000 pezinhos lá de planta, sustenta aproximadamente 20 gafanhotos, que vai sustentar aproximadamente 20 aves. Então, essa é a pirâmide de número. As pirâmides, elas sempre têm a mesma forma? Não. Em algumas ocasiões, elas podem ser invertidas. O que é invertido? Ao contrário, olha aqui o exemplo dessa pirâmide invertida aqui, ó. A pirâmide invertida é quando você tem a base mais estreita do que o meio da pirâmide. Como isso é possível? A pirâmide invertida, ela só é possível em duas situações. Quando a gente fala de número de indivíduos ou quando a gente fala da biomassa, mas a pirâmide de energia não. Por quê? Porque na pirâmide de energia, o nível anterior, ele sempre tem que ter uma quantidade maior de energia do que o nível superior, porque senão ela não vai conseguir se sustentar. Então, na pirâmide invertida, eu posso ter algumas situações, e ela apenas vai ser possível quando nós temos número de indivíduos e biomassa. Pirâmide invertida de quilocaloria, ou seja, de energia disponível, não é possível. Olha aqui para você ver uma pirâmide invertida. Deixa eu mudar essa cor aqui. Olha aqui, ó. Nós temos aqui, então, um ser vivo produtor. Que ser vivo produtor é esse? Vamos pegar aí que seja uma pitangueira, uma árvore. Ou seja, ela é apenas uma pitangueira que vai sustentar o quê? Várias lagartas, vários insetos, que nesse caso aqui é o consumidor primário. Então, vamos colocar aqui que ela sustenta aproximadamente 500 lagartas. Essas lagartas, por sua vez, vai servir de alimento para o consumidor secundário, que nós temos em menor quantidade, que será aproximadamente uns 30 pássaros. E esses 30 pássaros irão sustentar um consumidor terciário, que nesse caso aqui será no máximo uns 5 gaviões. Certo? Então aqui eu tenho uma pirâmide invertida. Por quê? Porque a base da pirâmide ela é mais estreita, ela é uma base mais fina do que o meio dela. Olha só, vamos fazer mais um exemplo aqui de uma pirâmide invertida. Vamos pegar aqui, ó, uma árvore sustenta aproximadamente 10 aves, que sustentam aproximadamente 1000 carrapatos. Muito bem. Compreendeu então o que é uma pirâmide invertida? A pirâmide invertida, ela só vai aparecer quando a gente tiver uma representação em número ou uma representação em biomassa. Você nunca vai encontrar uma pirâmide invertida quando ela está representando a energia contida nos seres vivos. Por quê? Porque a energia do nível anterior tem que ser sempre maior do que a energia do nível seguinte. Olha só, vamos transformar essa pirâmide aqui, ó, que nós fizemos de indivíduos, de número, na verdade. Essa pirâmide aqui é uma pirâmide de número. Muito bem, vamos transformar essa pirâmide de número em uma pirâmide de biomassa. Vamos fazer aqui embaixo. Pirâmide de biomassa. Ó,
Vamos colocar aqui, por exemplo, 1 tonelada de árvore, 1.000 quilos, sustenta aproximadamente 5 quilos de sabiás, que vai sustentar aproximadamente 0,1 kg de carrapato. Portanto, quando eu pego essa pirâmide de número e transformo ela em uma pirâmide de biomassa, eu vou ter o quê? A pirâmide ela vai voltar a ser uma pirâmide não invertida, certo? Por quê? Porque o peso da árvore, mesmo que ela seja uma só, ela é bem maior do que dos níveis seguintes. Então, eu deixo de ter uma pirâmide invertida, certo? Bom, aqui nós temos mais exemplo de pirâmide, ó. Aqui nós temos uma pirâmide, as duas pirâmides são pirâmides de número, vejam bem. Ó, eu tenho aqui, ó, 5.000 plantas, ou seja, que o indivíduo produtor, 5.000 plantas, que vai sustentar aproximadamente 700 gafanhotos, que vai sustentar aproximadamente uma população de 30 sapos. Aqui eu já tenho uma pirâmide, o quê? Invertida. Por que essa pirâmide aqui é invertida? Porque a base ela é menos larga do que o restante da pirâmide. Então, ela é uma pirâmide invertida, porque a sua base é mais estreita do que o meio. Vejam bem, quando que a pirâmide ela pode ser invertida? Normalmente, quando um indivíduo menor se alimenta de um indivíduo maior. E aí, então, a gente vai ter, no caso, a pirâmide invertida. Olha para você ver. Imagina aqui o tamanho da lagarta em relação a uma árvore. Portanto, em relação ao número, uma única árvore é capaz de sustentar aproximadamente 700 lagartas, que são capazes de sustentar aproximadamente uns 20 pássaros. Aí eu tenho uma pirâmide invertida. Nós podemos ter uma pirâmide invertida também, uma pirâmide invertida aquática, quando nós temos os fitoplânctons de biomassa. Vamos colocar aqui, ó. 10.000 quilocaloria de fitoplâncton é capaz de sustentar 1.500 quilocalorias de zooplâncton. Zooplâncton. Então, só para relembrar, a pirâmide invertida é quando você tem a base mais estreita do que o restante da pirâmide, do que o meio da pirâmide. E essa pirâmide invertida, ela nunca será de energia, porque a energia do nível anterior tem que ser sempre maior do que a do nível superior. Por exemplo, uma única árvore vai ter energia, ela vai ter muito mais energia do que as 700 lagartas, que por sua vez vai ter mais energia do que os 20 pássaros. Olha aqui, pirâmide direta e pirâmide invertida. Na pirâmide direta, a base é mais larga do que o restante da pirâmide. Na pirâmide invertida, nós temos uma base que vai ser mais estreita, uma base mais fina. Então, aqui, ó, número de ser vivo de produtor primário. Vamos inventar aqui alguma coisa. Vamos colocar aqui, ó, 1.000 pés de capim. Aqui uma árvore. Uma árvore, muito bem. Esses 1.000 pés de capins são capazes de sustentar aproximadamente vamos pensar aqui, umas cabras, umas 200 cabras. Não, vaca. Umas 100 vacas. E essas 100 vacas seriam capazes de sustentar aproximadamente uns 30 homens.
E aí, no caso, a nossa pirâmide terminaria aqui no consumidor secundário, porque nós não servimos na cadeia alimentar, normalmente não tem nenhum animal que se alimenta de nós. Mas vamos fingir que a gente ainda estivesse lá na época em que nós servíamos de alimentos para outros animais. 30 homens seriam capazes de sustentar mais ou menos uns 5 tigres. Pronto, uma pirâmide direta. Aqui nós temos a pirâmide invertida. Uma árvore é capaz de sustentar, vamos pôr aí, 800 insetos, que é capaz de sustentar aproximadamente umas 300 aves, que é capaz de sustentar, que também é ave, uns 20 gaviões. Então, aqui nós temos um exemplo de uma pirâmide direta e uma pirâmide invertida, certo? Ambas as pirâmides de número. Próximo. Bom, o que é o peso seco? O peso seco é quando a gente considera somente o que pode ser transformado em energia. Então, eu tenho que tirar aquilo que não pode ser transformado em energia, que não pode ser absorvido pelos animais. Por isso que o peso seco ele tem que ser calculado quando a matéria orgânica ela é prensada e ela vai ser secada. Por isso, às vezes, é um pouco difícil de você fazer esse cálculo. Então, a pirâmide de biomassa, ela vai sempre considerar o peso seco do ser vivo, certo? E a pirâmide de energia vai sempre considerar a energia contida no organismo desse ser vivo. Em quais casos a pirâmide de biomassa pode ser invertida? Aqui, como eu já havia usado aquele exemplo para vocês, nós temos aqui os fitoplânctons, que tem uma quantidade menor de fitoplâncton, mas eles têm uma quantidade, apesar deles serem menor em quantidade, eles possuem uma energia maior, que é capaz de sustentar o zooplâncton. Nesse caso aqui, é uma pirâmide de biomassa, certo? Então, vamos pôr aqui, ó. 4 quilocalorias de fitoplâncton é capaz de sustentar 21 quilocalorias de zooplâncton. Isso, gente, agora aqui, ó, nós temos produtores. Nós temos aqui 470 quilocalorias de produtor, que sustenta 0,6 quilocaloria de roedores, que sustenta 0,1 quilocaloria de corujas. Ou seja, isso aqui é o peso seco do ser vivo, como se eu tivesse retirado dele toda a água, tudo aquilo que não pode ser transformado em energia, certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Pirâmide de energia. A pirâmide de energia meninos, aqui a gente está falando em biomassa. Biomassa não é quilocaloria, biomassa é peso. Então, desculpem que eu falei errado. Olha aqui para você ver, ó. Vamos fazer de novo. Ó, 4 quilogramas do peso seco de fitoplâncton é capaz de sustentar 21 quilocalogramas de peso seco de zooplâncton. 470 quilogramas de peso seco do ser vivo produtor é capaz de sustentar 0,6 kg do roedor, que é capaz de sustentar 0,1 kg dessa ave aí, que no caso é uma coruja, certo? Então, a biomassa, ela é medida em peso, em quilograma. A pirâmide de número, ela é representada por número de indivíduos. Agora, a pirâmide de energia é que é em quilocaloria, certo? Então, vamos lá. Por que a pirâmide de energia, ela nunca é invertida? Por quê? Porque, como eu já havia falado para vocês, o nível trófico anterior, ele tem que ter mais energia do que o nível trófico superior. Por quê? Porque senão esse ecossistema, essa comunidade, ela não vai se sustentar. Se a gente tem, por exemplo, a base da pirâmide
fornecendo menos energia do que o próximo nível da pirâmide precisa, essa base vai entrar em colapso. Ou seja, os seres vivos que compõem essa base, vamos pegar aí os capins, ele vai ser totalmente comido, predado, e a partir daí, então, a gente vai ter um problema, um déficit de alimentos, certo? Então, olha só. Aqui nós temos o Sol, que é a fonte primária, que vai ser a energia captada pelo ser vivo produtor, que aqui no caso nós temos uma planta. Essa planta vai pegar essa energia através da fotossíntese, ela vai produzir energia para ela vai produzir o seu próprio alimento, só que parte dessa energia, tá vendo esse lilás aqui, ó? Parte dessa energia aqui, ela vai consumir. Essa energia aqui vai ser perdida, por quê? Porque ela vai utilizar para manter sua vida, vai sair nas excretas, entre outras coisas, né? Na transpiração, excreta não, na transpiração. Ou seja, parte dessa energia aqui, ela vai ser consumida. O nível seguinte, que nesse caso aqui é formado pelo consumidor de primeira ordem, nós temos um rato, ele vai pegar a energia do primeiro nível dos produtores, e parte dessa energia que ele vai pegar, o que vai acontecer? Ele vai perder, ele vai utilizar. E nesse caso, ele vai utilizar para manter a sua vida, vai sair nas excretas, vai sair no suor, entre outras coisas. Bom, no nível seguinte, que nesse caso aqui é o consumidor secundário, a mesma coisa, ó. Parte da energia consumida vai ser perdida, porque ele precisa utilizar essa energia para manter a sua vida. E a mesma coisa vai acontecer num próximo nível trófico, que nesse caso aqui é representado por um gavião. Por isso que dificilmente a gente passa do quarto nível trófico, porque a energia, quanto maior, quanto mais níveis tróficos, menor a energia disponível. Por isso que a gente nunca vai ter uma pirâmide invertida. É impossível que você tenha uma base com menor energia disponível do que os níveis seguintes, certo? Muito bem. Como é que a gente calcula a matéria bruta líquida e a matéria... Aqui nós temos Peraí, deixa eu só apagar aqui. Produtividade primária bruta e produtividade primária líquida. Então, aqui eu tenho a produtividade primária bruta. E aqui eu tenho a mesma coisa, produtividade primária líquida. Qual é a diferença das duas? A produtividade primária bruta é aquela em que a gente não desconta nada. É a produtividade total do ser vivo produtor. É tudo que ele produz, sem descontar nada. Tudo que ele produz durante um determinado período, nós temos a produtividade primária bruta. Quando a gente desconta o consumo, aquele que ele utilizou durante o processo de respiração para poder manter a sua vida, porque a respiração vai pegar o quê? Vai pegar a glicose, no caso, vai transformar em energia para que ele possa utilizar para manter a sua vida. Então, se eu pego essa produtividade bruta, que é tudo que foi produzido, e vou retirar aquilo que ele consumiu, eu vou ter a produtividade primária líquida. Isso pode cair no vestibular, certo? Só para ficar mais fácil para você compreender. Por exemplo, eu tenho um salário, uma pessoa qualquer tem um salário de 10 mil reais. Esse salário de 10 mil reais é a produtividade primária bruta. Aí, nesse salário de 10 mil reais, vem vários descontos lá. Descontos não, vamos pegar um outro exemplo. Nesse salário bruto, eu pego 10 mil reais. Aí, desse salário, eu vou retirar prestação de carro, de casa, alimentação, água, energia, tudo que a pessoa vai gastar durante um determinado período, que nesse caso seria um mês. Então, vamos supor que dos 10 mil reais, uma pessoa ela consuma 8 mil, pagando todos os seus compromissos mensais. Aí eu vou ter o quê? A produtividade primária líquida, que foi aquilo que sobrou, certo? Então, a produtividade primária bruta é toda a energia que pode ser produzida pelo produtor através da fotossíntese.
Quando eu pego toda essa energia, retiro aquilo que ela utilizou para manter a sua própria vida, eu tenho então a produtividade primária líquida. Aqui, ó, eu tenho a representação da fotossíntese, ou seja, vejam bem, ó, 106 moléculas de gás carbônico, eu preciso de 1.300.000 calorias de energia solar, no caso, vai fazer com que, aqui nós temos, então, a equação dos minerais que a planta precisa, juntamente com a água, para manter a sua vida, para realizar esse processo de fotossíntese. Aqui a gente tem mais ou menos 3.200 gramas ou 13.000 calorias dessa substância. Bom, tudo isso aqui, gente, eu vou utilizar para produzir o quê? Para produzir a produtividade primária bruta. Produtividade primária bruta. Então, eu vou precisar de quê? De gás carbônico, luz solar e água. A partir desses 3 componentes que são inorgânicos, a planta vai produzir, ela vai produzir o seu componente orgânico, que no caso é a glicose. Ah, e o que é esse calor aqui, ó? Tá vendo? É o que está sendo perdido. Ou seja, é aquilo que ela perdeu em forma de calor, que ela perdeu durante o seu processo de respiração. Então, se eu quero a produtividade primária bruta, eu não vou tirar aquilo que ela consumiu. Agora, a produtividade primária líquida, eu tenho que retirar aquilo que a planta consumiu durante o seu período de vida, certo? Então, aqui, ó, a produtividade primária bruta é a taxa de fotossíntese de uma região em um determinado intervalo de tempo, só isso. Então, é a fotossíntese de uma região, de uma determinada planta em um determinado período de tempo. Já a líquida é o que sobra, é o saldo, é quando eu pego a produtividade bruta, retiro aquilo que a planta utilizou para sobreviver e aí então eu tenho a líquida, que é o saldo disponível para os seres vivos do próximo nível, certo? Bom, meninos, então em relação a pirâmides ecológicas, nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida você pode me procurar no particular. Fiquem com Deus. Espero que em breve nós possamos estar juntos novamente. Caso você tenha alguma dúvida também, caso você queira saber mais, eu separei aqui o link de 2 aulinhas bem interessantes também, que pode te ajudar nesse conteúdo. Então assista e depois me fala o que você achou, certo? Antes de tudo, fé, depois de tudo, gratidão. Obrigada por estarem comigo. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Beijinho.